Olá, paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva com o foco na lição e hoje refletindo sobre o profeta e seus desafios no cumprimento da missão. Assista todo o vídeo e ao final deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe também o vídeo nas suas redes sociais, me ajudando a alcançar muitas outras pessoas com o foco na lição. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, acione o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Me diga aí de qual cidade você está com foco na lição. O textuário da lição de hoje está em Ezequiel capítulo 3, versículo 1, que diz: Depois me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Como verdade aplicada, o pastor Valdir Alves, comentarista da lição, ele afirma que o discípulo de Cristo deve estar consciente de seu chamado para anunciar a todo mundo a mensagem do Evangelho. O texto de referência está em Ezequiel capítulo 3, versículos 10, 11, 14 e 15. Aqui, após Deus orientar o profeta Ezequiel a ouvir e guardar todas as suas palavras no coração, Deus o conscientiza de que ele está sendo enviado aos seus concidadãos e o conduz de forma sobrenatural à região de Tel Abib, local do assentamento dos judeus exilados na Babilônia. Tel Abib era um canal de irrigação na antiga Mesopotâmia, próximo ao rio Eufrates, a sudoeste da capital do Império Babilônico. Possivelmente era um lugar que havia sido destruído pela guerra ou por uma inundação, e os cativos foram colocados lá a fim de que o lugar fosse reconstruído e transformado novamente em um lugar produtivo, a exemplo do que precisava ocorrer espiritualmente com os judeus que foram levados para o cativeiro babilônico. Apenas como informação, Tel Abib aqui não se trata de Tel Aviv, atual capital política de Israel, localizada na costa do mar Mediterrâneo. A principal característica de um ministério profético deve ser agradar a Deus, independentemente de desagradar ou não as pessoas. Outra característica marcante no ministério profético é que ele deve edificar, consolar e exortar as pessoas no sentido de chamar a pessoa para o lado e ajudá-la a caminhar na direção da vontade de Deus. Caso o ministério profético ele perca o tríplice direcionamento de edificar, consolar e exortar, corre o risco de o profeta falar apenas o que as pessoas querem ouvir para massagear o próprio ego, ou então ser duro demais ao ponto de querer levar as pessoas a servir a Deus por medo e não por reconhecimento às ações divinas na preservação, proteção e no cuidado com o ser humano. Como profeta no exílio, Ezequiel advertiu e exortou ao povo quanto aos seus erros em se afastar da adoração exclusiva a Yahvé Adonai, como também edificou e consolou o coração dos cativos quanto à futura restauração de Judá, tendo em vista que o cativeiro ele chegaria no seu final, os judeus seriam libertos e poderiam retornar à sua pátria. Ezequiel teve a sua missão dificultada, pois os judeus cativos, classificados pelo próprio Deus como casa rebelde, eles foram resistentes ao arrependimento, relutaram e se mostraram teimosos, quase que irredutíveis quanto ao desvio moral e ético e também ao desvio espiritual no qual eles estavam mergulhados. Assim como ocorreu nos dias de Josué, Ezequiel teve que ter bom ânimo, não se pasmar, nem se espantar com o que deparou, ciente de que Deus era com ele. O mesmo ocorre ainda hoje, pois a dureza dos corações, a indisposição de as pessoas abandonarem os desvios morais, éticos e espirituais parece que está ainda mais acentuado. Os profetas da atualidade, eles devem se preocupar em agradar a Deus, ministrar edificação e consolo, mas também exortar as pessoas, chamando-as para o lado, sendo resiliente no ensino genuíno do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Diante de tudo que ouviu de Deus e da situação dos cativos, Ezequiel ele ficou atônito, atordoado, perturbado por 7 dias, ciente do tamanho da sua responsabilidade numa época tão difícil. E isto mesmo depois de declarar que havia entrado nele o Espírito de Deus, o levantado e o levado ao assentamento dos judeus cativos. Quanto a esta declaração de Ezequiel, ele admitiu que Deus o fortaleceu para a sua missão, pois do ponto mais fácil da sua missão, ela seria dura demais, seria muito pesada para ser executada apenas com a habilidade, com a dedicação
e com a força humana. Caso o próprio Ezequiel tivesse tomado a iniciativa em ir ao assentamento, falar com os judeus cativos, possivelmente as suas emoções o teriam feito retornar no caminho, mas ele foi levantado e levado pelo próprio Deus, e não pelo status de ser filho do sacerdote Buzi, não por ele se apresentar como profeta ou pelos aplausos de quem quer que seja. Nesse período de atordoamento mental e emocional, Deus impediu que o próprio Ezequiel e os demais cativos insistissem exclusivamente no caráter nacionalista da missão profética de Ezequiel. Apesar dos juízos de Deus terem ocorrido de uma forma geral, a questão ela era pessoal, e cada judeu, cada pessoa tinha que assumir a sua responsabilidade pessoal e responder por si diante de Deus, responder por suas próprias obras. Quanto ao período de 7 dias que Ezequiel ficou atônito em silêncio, levando em consideração que o número 7 dentro do contexto bíblico é o número da perfeição, o número de Deus, pode-se dizer que o período de 7 dias corresponde ao tempo de Deus preparar os seus servos e suas servas, pois mesmo no silêncio do profeta Ezequiel, Deus estava falando ao próprio profeta e aos demais judeus cativos, reforçando a seriedade da decadência espiritual dominante na vida do povo que o próprio Deus escolheu dentre todas as nações da terra. Cabia a Ezequiel, e cabe a cada profeta do Senhor da atualidade, ser sóbrio em tudo, superar as aflições que vierem à frente, anunciar as boas novas de salvação, cumprir a missão recebida de forma fiel e resiliente. Vivendo, morando com os cativos, o profeta Ezequiel estava sob as mesmas condições físicas que eles, seria visto como um deles e poderia interagir com eles, revelando a palavra de Deus, o amor de Deus e o convite divino ao arrependimento e à comunhão com ele. Mas também, morando entre os cativos, Ezequiel se tornou um referencial positivo quanto à possibilidade real de se servir a Deus e ser fiel a Ele, mesmo em meio às lutas, às privações e às situações de extremas aflições da vida. Ezequiel, como um representante de Deus entre os cativos, demonstrou o desejo de Deus em estar entre os seus servos para lhes assistir, lhes proteger e conduzi-los ao centro da sua vontade. Na jornada entre a saída dos hebreus do cativeiro egípcio até a terra prometida, o tabernáculo foi o maior símbolo da presença de Deus entre os hebreus. Na cidade de Jerusalém, o templo foi o maior símbolo da presença de Deus entre os israelitas. No cativeiro babilônico, o profeta foi o referencial de Deus entre os judeus cativos. Com o restante dos judeus que ficaram em Canaã após a destruição do templo e de Jerusalém, o profeta Jeremias foi o referencial de Deus entre eles. Nos dias do ministério terreno de Jesus, Jesus foi o representante divino, interagindo pessoalmente com a humanidade, tocando e sendo tocado por ela. Na atualidade, os servos e servas de Jesus Cristo são os representantes dele no meio da humanidade. Por isso que cada cristão deve ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, que é o exercício do amor cristão, no espírito, na fé e também na pureza. Ser cristão é ser um pequeno Cristo, ou seja, é ser alguém que pratica o mesmo estilo de vida física e espiritual que Jesus praticou. É por meio dos cristãos na atualidade que Deus ele transmite e explica a sua palavra de forma contextualizada, da mesma forma que Deus usou o profeta Ezequiel no contexto vivencial de sua época. O objetivo divino em levar Ezequiel a morar no meio dos judeus cativos era para que eles reconhecessem que esteve no meio deles um profeta de Deus, fiel aos propósitos divinos, provando assim o interesse divino em tratá-los, protegê-los e restaurá-los. O que iria caracterizar o profeta como um enviado de Deus era a sua forma de abordagem, dizendo: assim diz o Senhor. A convicção do chamado divino deve ser algo inconfundível na vida de um profeta, de um ministro do Senhor. Ou seja, a pessoa deve convencer a si mesma, deve persuadir intimamente a si mesma que foi Deus quem a chamou e a comissionou para a sua missão de uma forma tão autêntica que nada o abale no cumprimento da referida missão. Para uma pessoa estar convicta, se convencer a si mesma quanto ao seu chamamento e comissionamento divino, ela precisa estar cheia do Espírito Santo, deve ser guiada
e dirigida por ele, para não vir aí a ser enganada por suas emoções e por suas motivações pessoais, para que não perca o foco, para que não saia da dependência de Deus e nem se decepcione no cumprimento da missão que estiver executando. Para o escritor John Taylor, duas coisas eram imprescindíveis no ministério profético de Ezequiel. Primeira coisa, a mensagem deveria iniciar sempre: assim diz o Senhor, pois essa sempre foi a marca distintiva de todos os profetas, desde Moisés até a atualidade. Segunda coisa, mesmo que o povo deixasse de se arrepender, se recusasse a ouvir a mensagem profética, ou nem mesmo acreditasse no que o profeta Ezequiel profetizasse, todos deveriam saber que houve um profeta de Deus no meio deles. Quanto à forma de como lidar com os sentimentos e emoções, de forma que nada interfira no desempenho da função para a qual a pessoa foi chamada, comissionada, é algo que precisa ser pensado urgentemente. Imagine a situação do profeta Ezequiel, cativo, longe da sua pátria e dos seus sonhos, longe dos seus projetos de vida. A sua esposa morreu, longe do templo, que era o maior referencial de Deus no meio do seu povo, 30 anos esperando exercer o ministério sacerdotal, e além de perder o templo, que seria o seu lugar de atuar como sacerdote, de repente Deus chega, muda tudo e o comissiona para ser a sua voz profética numa terra estranha. Vivendo no meio de um povo rebelde, duro do coração, indiferente quanto à vontade de Deus. Além disso, Ezequiel tinha que conviver em meio a uma sociedade pagã, idólatra, imoral e corrupta. Todas as circunstâncias visíveis, perceptíveis e vivenciais eram desfavoráveis. Por isso, Deus, coerente como sempre é, chamou e comissionou um homem com o nome de Ezequiel, cujo nome em hebraico significa Deus fortalece. Por si só, o nome de Ezequiel era profético, pois era alusão a uma pessoa fortalecida por Deus, cheia do Espírito de Deus que havia entrado nele, como também era uma mensagem viva de que Deus iria fortalecer o remanescente fiel e restaurar a nação a partir do confronto com a verdade, que é algo que o ser humano tem dificuldade de lidar, pois expõe as suas preferências contrárias à vontade de Deus. Os cativos tinham a oportunidade de ouvir a voz de Deus e se submeter à sua vontade, ou então perseguir o profeta como fizeram os reis de Israel e de Judá, como também fez Herodes, que mandou matar João Batista. Um dos grandes desafios do profeta Ezequiel foi enfrentar a injúria, as perseguições e os comentários maldosos dos seus concidadãos, mas Ezequiel ele cingiu os lombos com a verdade e confrontou os judeus cativos, assim como Deus confrontou a Caim quando ele matou o seu irmão Abel. De acordo com o escritor Erickson, Ezequiel ele fez um retrospecto na vida histórica de Judá com o objetivo de compreender as lições que o passado podia ensinar, pois a renovação nacional de Judá ela só começaria quando os judeus cativos entendessem tais lições, mudassem um padrão de vida ímpia e idólatra, quando houvesse integridade de caráter e busca sincera de se santificarem para Deus para serem perdoados e restaurados por Ele. A esperança dos judeus no cativeiro estava por um fio, estava prestes a esvanecer, tendo em vista a extrema aflição provocada pela invasão de Jerusalém, pela destruição do templo, pela morte de muitos judeus e pelo exílio na Babilônia. Como a natureza humana tem uma tendência natural de desobediência à vontade de Deus, por vezes, Deus precisa provar e submeter o ser humano a situações aflitivas para ele repensar suas atitudes, suas preferências pessoais, para se reposicionar diante de Deus. Em resposta às orações do remanescente fiel, Deus levantou o profeta Ezequiel e muitos outros judeus idólatras, infiéis, imorais e corruptos tiveram a oportunidade de se reconciliar com Deus, experimentar seu perdão, seu amor, seus cuidados e a sua restauração plena. Como bem esclarece o escritor Samuel Nistron, a culpa pela demora na libertação dos israelitas não foi do profeta Ezequiel, mas dos anciões e do povo que se recusaram a ouvir e entender e atender a voz de Deus. Os judeus cativos demoraram a entender que o que Deus faria não era pelos métodos pessoais da nação, pois não existia, mas pelo zelo de Deus, pelo seu próprio nome que havia sido profanado entre as nações da época. O que ocorreu com os judeus é uma excelente oportunidade de cada pessoa repensar
o porquê Deus tem demorado um pouco mais para promover restauração e mudança na sorte de muitas pessoas. Deus advertiu ao profeta Ezequiel que ele só poderia falar quando recebesse a mensagem direta dele e ainda deveria deixar claro quem estava ordenando falar o que fosse dito. Isto porque, pondera o pastor Valdir Alves em seus comentários, o mensageiro de Deus, ele nunca pode passar à frente de Deus, independentemente da postura adotada pelas pessoas ser positiva ou negativa quanto à mensagem recebida. Assim como Deus advertiu ao profeta a falar apenas o que ele mandasse, na forma como mandasse, vale frisar que uma desobediência ou falta de consideração à mensagem transmitida a mando de Deus é desobediência e falta de consideração ao próprio Deus, pois o profeta é apenas o seu representante. De fato, Ezequiel foi um profeta destemido. Ele cumpriu com louvor e fidelidade a sua responsabilidade de ser o anunciador da mensagem de Deus ao seu povo, que foi entregue a todos indistintamente, impregnada do amor de Deus àquela gente sofredora e cativa na Babilônia. Um exemplo aos pregadores, ministros e profetas da atualidade que devem adotar a mesma postura destemida diante da inversão de valores, da banalização do sagrado, do hedonismo, do materialismo desregrado, da destruição dos valores éticos e morais e da tentativa da destruição da família e da igreja. O mesmo sentimento que estava em Deus foi vivenciado pelo profeta Ezequiel e percebido pelos judeus no cativeiro babilônico. Da mesma forma que o sentimento divino estava em Jesus, em João, em Paulo e em Pedro, sendo vivenciado por eles e percebido pelas pessoas de suas épocas, pela forma responsável e fiel com que eles desempenharam seus ministérios. Quem se propuser a ser mensageiro de Deus na atualidade também deve ser destemido, falar apenas o que Deus mandar falar na forma como ele orientar, sendo responsável e fiel no exercício da função que desempenhar como representante de Deus na terra, seja na família, na sociedade em geral, na igreja ou nos relacionamentos. Isto porque quem está com a verdade não pode ter receio de falar a verdade de forma responsável e temente a Deus. É dever do profeta, do mensageiro de Deus, transmitir a mensagem de Deus com autenticidade, com propriedade, com autoridade, com tolerância, exceto em relação ao pecado, sem acepção de pessoas, de forma consciente de que a palavra é vinda de Deus. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Paulo orienta ainda dizendo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Ou seja, o mensageiro de Deus deve exercer seu ministério com paciência, sendo um ensinador sábio, responsável e fiel à verdade cristã, ciente de que deve cumprir a sua missão, mesmo em um contexto que as pessoas acham o evangelho desagradável ao paladar. Quanto aos desgastes do ofício ministerial, eles são inevitáveis, mas nem por isso o mensageiro de Deus pode se desfalecer, se decepcionar no seu ofício, pois pessoas rebeldes, ingratas, ímpias, descompromissadas e imorais existem em todos os lugares e em todas as épocas. Moisés sofreu desgaste dentro da própria família, Miriam e Arão se levantaram contra o próprio irmão. Hananias, Misael e Azarias, os 3 amigos de Daniel, foram jogados na fornalha de fogo ardente. Daniel foi jogado na cova dos leões. Jesus, além da perseguição dos judeus, nem mesmo seus irmãos criam nele. Os discípulos de Jesus enfrentaram ódio, oposições e perseguições. Todos eles e tantos outros personagens bíblicos superaram as adversidades oriundas dos desgastes do ofício que desempenhavam na dependência de Deus, superaram tudo. Se com eles foi assim, por que contigo será diferente? Paulo, falando de suas experiências pessoais a Timóteo, ele diz que
todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Para John Stott, o exercício da piedade, o amor e o respeito às coisas sagradas são antagônicas ao mundanismo, por isso é inevitável o confronto e os desconfortos. Mesmo vivendo e convivendo com uma sociedade ímpia e imoral, os servos e servas de Deus devem viver de acordo com os padrões de Deus em Cristo Jesus. A vontade de Deus nunca deve ser transmitida de acordo com a vontade do povo, sob pena de quem o fizer está transtornando a mensagem de Deus e se colocando sob maldição, como Paulo esclarece em Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9, dizendo: ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja considerado anátema, ou seja, seja considerado maldito diante de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19, está escrito: eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É preciso muito cuidado por parte de quem ministra aos outros ou a si mesmo a palavra de Deus, pois a Bíblia diz que enganoso é o coração humano. Portanto, assim como as Escrituras devem ser interpretadas à luz do seu contexto geral, as visões, as profecias, os sonhos, os desejos pessoais e quaisquer outras coisas também devem ser analisadas e interpretadas à luz do contexto geral da Bíblia. O salmista diz que Deus, ele sonda, ele conhece o coração humano. É pura perca de tempo se utilizar do evangelho coach, ou da herege doutrina da prosperidade, ou da graça absoluta, que apenas massageia o ego do coração humano, ao se utilizar aí técnicas motivacionais para dizer que o ser humano ele pode conseguir o que quiser e que Deus é obrigado a abençoá-lo através da sua graça absoluta. Da mesma forma, é pura perca de tempo ser apenas ouvinte da palavra de Deus e não se tornar um praticante dela. Não seja relapso na transmissão ou na absolvição da genuína palavra de Deus. É momento de se dar à palavra de Deus a devida importância que ela merece, pois o reconhecimento ou não da ação de um profeta, de um ministro enviado por Deus, não é determinado pela reação dos ouvintes, mas pela fidelidade do mensageiro na forma como transmite a mensagem daquele que o chamou e o comissionou para ministrar aos outros ou a si mesmo. Aprenda, à luz das Escrituras Sagradas, a lidar com os sentimentos e com as emoções para evitar que os confrontos te desanimem ou te façam desistir da vontade de Deus. Ao se posicionar do lado da verdade bíblica, seja ousado e entregue a mensagem de acordo com a ordem divina, viva a mensagem de acordo com a ordem divina, que vai de encontro com a real necessidade do pecador. Assim como o profeta Ezequiel foi fiel a Deus, cumpriu a sua missão com responsabilidade e sensatez em meio a situações estressantes e aflitivas, não recue, permaneça na dependência de Deus e, se for o caso, se ajuste, melhore sua postura, seu comportamento e suas atitudes diante de Deus. Seja resiliente, perseverante, deposite a sua esperança e a sua fé em Deus. E é Deus que vai fazer o que precisar ser feito para cumprir as suas promessas ao promover libertação e restauração plena. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.